Então, bom dia, queridões. Na nossa última aula, então, nós falávamos sobre o governo de Maurício de Nassau, né? Nassau, então, é acusado pela Companhia das Índias Ocidentais de roubo. Nassau é acusado, então, de não estar devolvendo o lucro necessário e de estar fazendo vista grossa para os empréstimos dos senhores de engenho. Era necessário que Nassau, então, se tornasse um pouco mais autoritário, que cobrasse com maior incisão, né, com maior, né, de maneira mais forte, né, os empréstimos que foram concedidos aos senhores de engenho pela Companhia das Índias Ocidentais, né? Ou a Companhia das Índias estava colocando que ele estava gastando demais, que ele estava embelezando demais a cidade, que aquilo não era necessário, que estava dando muito poder, muita liberdade, entendeu? Para os pernambucanos, né? Para os senhores de engenho pernambucano. Então, por conta disso, ele é acusado, então, de roubo, né? De não estar fazendo o seu trabalho devidamente. E Nassau diz, na verdade, que a culpa era da própria Companhia das Índias, que estava sendo gananciosa demais e que não estava entendendo que o processo de administração de Recife devia caminhar com outras vias, né? Então, os 11 anos aí, 11 anos não, né? 37, 7 anos, os 7 anos do governo, então, de Nassau, né, terminam em 1644. Foi proposta, né, vocês lembram que tinha uma proposição de paz, né, entre Dom João IV, né, o Duque de Bragança, e a Holanda, né? Então, foi assim, olha, nós estamos com um problema demais para resolver, né? Vamos ter uma paz aqui, vocês podem continuar mantendo a relação aí de dominação com Recife. Depois a gente vê isso, lembra disso? Porque, afinal de contas, a União Ibérica e a restauração aconteceram em 1640. Então, o governo português, por não ter condições também de lidar com essa situação, manteve, então, um processo de paz com a Holanda. O que acontece os senhores de engenho insatisfeitos com o fim do governo Nassau e com as imposições das Índias Ocidentais, então deflagra um estado, então, de ruptura, um estado de guerra, que se chamou Insurreição Pernambucana, tá? E esse aqui é o contexto que a gente encara, né? O acordo de paz entre portugueses e holandeses não dura, né? Dura aqui um tempo aqui do início da restauração, porque Dom João IV não tinha condições de combater os holandeses. E vamos pensar o seguinte, tá? Essa dinastia de Bragança, não sei se eu falei na última aula, mas é a dinastia que a dinastia de Dom Pedro I, Dom Pedro II, do Império Brasileiro, tá bom? Está falando de Dom João IV, mas depois vem Dom Afonso V, depois Dom João V, Dom Pedro II, Dom José I, Dona Maria I, Dom João VI, sim, Dom João VI, aquele que vem com a família real portuguesa fugida de Napoleão para o Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II brasileiros, né? Pedro I nosso vai voltar para Portugal, vai se tornar Dom Pedro IV, tá? Inclusive tem uma estátua bonita dele lá em Lisboa, né? Dom Pedro IV, tá? Então, o que a gente tem é isso aqui, né? Dinastia dos Bragança, restauração do trono português, fim da União Ibérica, uma tentativa de acordo de paz, só que com a saída de Nassau, né, a Companhia das Índias acaba com a questão da tolerância religiosa, começa a ameaçar a confiscar os engenhos caso os portugueses não paguem as suas dívidas, e aí, então, esse estado de guerra como um movimento luso-brasileiro, obviamente teve apoio dos portugueses, que expulsou os holandeses do Brasil. As principais batalhas da insurreição pernambucana são a Batalha dos Guararapes e, em 1654, quando definitivamente acaba com a invasão holandesa, a Batalha de Campina da Taborda. Tá? São batalhas todas de guerrilha, tá? Não tem uma coisa assim, o general tal, a gente não estuda aí bem isso na história
tá? Porque o fulano de tal foi lá, né? Na verdade, foi um sistema de guerrilhas com apoio português, que financiou, junto com os senhores de engenho de Olinda, né? E houve a expulsão dos holandeses do território brasileiro, né? Teve consequências nefastas essa expulsão, tá? Por quê? Os holandeses aprenderam a fazer o açúcar aqui, estavam já craque, já estava a produção açucareira já tinha dominado todos os meios de produção já os holandeses, e eles vão plantar cana-de-açúcar nas Antilhas, tá? Antilhas, sim, ali na América Central, ali na região do Caribe, instalam-se nas Antilhas e começam a produzir um açúcar mais barato do que o açúcar brasileiro. O açúcar brasileiro, então, cai pela metade do preço, né, uma gigantesca queda de 50% sobre o seu preço, né? E aí, então, instalados ali na Antilha, né, começam a produção de um açúcar que, inclusive, tinha melhor qualidade do que o açúcar brasileiro, tá? Isso vai gerar um conflito danado, porque Dom João IV já havia dito que o Brasil era a última vaca de leite que tinha sobrado para Portugal. Ou seja, né, não tinha mais as colônias, não tinha mais o comércio com o Oriente, né? O século XVII já era um século, já a segunda metade do século XVII, um século que, após a União Ibérica, começa muito complicado para Portugal, né? E aí, então, Portugal se vê obrigado a aumentar as pressões sobre o Brasil, né, para conseguir sobreviver. Então, a gente tem o fortalecimento, ou, enfim, digamos, o pacto colonial com o Brasil se torna ainda mais rígido no século XVII, no meio do século XVII, com a crise do açúcar. Aqui um olhar panorâmico sobre as Antilhas, né? A gente percebe que as Antilhas holandesas representam uma porção muito pequena, né, do território antiliano, né? Nós temos muitas aqui ilhas, né, possessões francesas, possessões inglesas, né? As possessões espanholas continuam sendo as possessões originárias, né? Metade da ilha de São Domingos, Cuba, né? E a proximidade com a costa da América Central, da parte, não a parte insular, né, da parte peninsular, tá? Mas, enfim, é nessas ilhotas aqui mesmo, em Aruba, em Curaçao, que os holandeses começam a fabricação de açúcar, tá? Vocês podem ver aqui, ó, gente, ó, aqui é muito bacana de dar uma olhada, né? É aqui em cima que a gente vai dar origem ao Suriname, tá? Que é a Guiana holandesa. Depois a Guiana inglesa e a Guiana francesa na pontinha, tá bom? Mas são, então, essas relações econômicas aqui que estão se dando de possessão e de domínio no Caribe neste momento. Então, como resolver o problema da economia portuguesa? Esse é o desafio que o Brasil terá que encarar e sobre sua responsabilidade, sobre as costas do Brasil, então, é que estará, então, a questão de sobrevivência também de Portugal. Gente, nós vimos, então, até a aula passada e esse comecinho de hoje, né, 3 porções do conteúdo. A economia e a sociedade da cana-de-açúcar no Brasil na passagem do século XVI para o século XVII, né? A União Ibérica, de 1580 a 1640, e vimos também, né, todo o ciclo das invasões, né? As invasões inglesas e francesas que se deram no momento ali dos governos gerais, e agora, no meio da União Ibérica, a invasão holandesa que resultou na insurreição pernambucana. Alguma dúvida até então? Cana-de-açúcar, Brasil holandês e União Ibérica. Tranquilo? Tudo certo, sem dúvidas. Beleza, Dani? Beleza, Alana? Então, vamos avançar, então, para o período aurífero do Brasil, né? Que a gente chama também de ciclo do ouro. Vocês vão perceber na divisão do conteúdo de vocês
que a gente terminou a lição 3, tá? Nós fizemos a lição 2 pela metade. Agora nós vamos continuar a lição 2 e vamos ir para a lição 4, tá? Então, os conteúdos que a gente vai estar vendo junto hoje aqui, deixa eu abrir o AVA e dar uma olhadinha se é isso mesmo ou eu estou ficando doido. Mas acredito que já seja também a lição 4. Tá? Vamos lá, História 2. Perfeito. Sistema colonial mercantilista, administração colonial, economia colonial brasileira, o açúcar, domínio espanhol, Brasil holandês. A gente vai ver agora mineração e expansão territorial, beleza? Sociedade colonial a gente está vendo já nos todos os conteúdos, né? Perfeito, a gente já está caminhando já mais uma grande aula depois de 2 aulas, 2 horas, a gente consegue fazer a crise do sistema e processo de independência. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, gente, que a gente tem ainda as revoltas, né? Esse período tem bastante revoltas, né? Tem as revoltas nativistas, né? E as revoltas por processo de independência, tá? E aí, então, as duas mais importantes que a gente estuda é a Conjuração Baiana, né, e a Inconfidência Mineira. Mas tem revolta de Beckmann no Grão-Pará, a gente tem os Emboabas, a gente tem a Guerra dos Mascates, né, na região ali de Recife e Olinda, tá? Mas vamos seguir, então. Ciclo aurífero. Vamos lá, gente. Se em 1654 a gente expulsa os holandeses do Brasil, há que se procurar o que fazer com o Brasil, né? Afinal de contas, eu já não tinha mais a produção da cana-de-açúcar como algo bacana, né? Afinal de contas, entrou em crise mesmo com a concorrência com o açúcar holandês antiliano, né? E o século XVIII, então, o final do século XVII é marcado por profunda crise, até que se encontra ouro efetivamente no Brasil. Né, o mapa não está muito bom, né, mas aqui a gente acentua as áreas de mineração, né, no século XVIII no Brasil. A gente tem uma interiorização bastante bacana, né, encontra-se inclusive ouro em Cuiabá, nas proximidades ali de Goiás, mas fato que a zona aurífera brasileira ela está toda em Minas Gerais, né? Vila Rica, Mariana, Sabará, né? Diamantina, então Congonhas, São João del Rei, né? Que é o Vale Aurífero brasileiro, né? Que é o seio das Minas das Gerais, né? Então, o século XVIII vai ser marcado pelo ciclo do ouro no Brasil. Os principais estados que foram encontrados, muito mais em Minas, mas também se encontra ouro em Mato Grosso e ouro em Goiás, tá? É um ouro de aluvião, tá? Que é um ouro, né, ali com a lavagem mesmo dos pedregulhos, é um ouro, inclusive, que não faz uma prospecção muito bacana, se perde muito, né, no processo de aluvião, mas, enfim, era o ouro que se tinha, então, no Brasil. Inclusive, a quantas consequências, né? A gente envenenou muito da água ali, da região ali, com esse processo, né, de mineração de aluvião, tá? Mas vamos lá. Para encontrar esse ouro, houve um movimento, né, que é o chamado movimento bandeirante no século XVII. No século XVI, a gente tem as entradas, reconhecimento. A gente geralmente fala entradas e bandeiras, né? Mas elas são em momentos históricos e com funções completamente diferentes. As entradas, elas têm o objetivo de entrar para o interior do Brasil e, obviamente, são de cunho de reconhecimento. As bandeiras, não, elas já são bandos armados que percorriam o interior do país em busca de riquezas, tá? Eles começam, né, em São Vicente, na província de São Vicente, né, que vai depois se tornar São Paulo, né, e o principal bandeirante aí do Brasil, né, foi conhecido como Domingos Jorge Velho, né, que seria o assassino aí de Zumbi dos Palmares. Mas elas têm sempre
essa característica, né, de bandos armados em busca de riquezas, e não apenas de prospecção de riquezas, né, às vezes com um cunho militar, quando eles eram contratados para fazer certos assassinatos de mando, né, certas ordens de mando, tá? Vamos ter bandeiras também exploradoras, mas também bandeiras de apresamento, né, caça de índios ou caça, né, de quilombos, né, de negros fugitivos, né? Vamos ter o tipo de destruição de quilombos mesmo, né, que era um caráter mais bélico, que é o sertanismo de contrato, tá? Que é esse de assassinatos de bando, né? Que aí, tipo, quando eu tenho um apresamento, né? Por exemplo, por isso que eu não estou colocando aqui só índio, porque se eu vou lá apresar, eu tenho que trazer vivo, né? Então tem uma ideia de que eu vou lá capturar. Então é caça de índio, mas caça também foi usado para caça de alguns negros fugitivos, né? Escravos fugitivos, tá? Mas existiu também o sertanismo de contrato, que esse era para assassinato mesmo, para destruir quilombos, para realizar matança, tá? Esses outros serviços aqui no interior, né, estavam sempre ligados a um mando, né? Um mandatário, alguém que pedia para se fazer alguma coisa, tá? Tem importância histórica gigantesca porque é um alargamento junto com as entradas, né, um processo de alargamento informal das fronteiras, né? E representou, em muitos casos, a relação de ataque e destruição de missões no sul do Brasil, né? Missões mesmo jesuíticas, tá? Dando origem à reserva de gado. Aqui nós temos aqui nesse mapa, aqui já é um mapa bem melhor, alguns dos principais bandeirantes brasileiros, né? Nós temos aqui também Raposo Tavares, nós temos, né, Pascoal Moreira Cabral, Bartolomeu Bueno da Silva, Manuel de Borba Gato, Fernão Dias Paz, tá? Né? Manuel Preto, tá? Então são todas expedições aqui para o interior do país. No nosso material eu coloquei, né, o Boris Fausto, e ele traz uma gravura bem bacana, né, do Domingos, se eu não me engano, é do Domingos Jorge Velho. Eu poderia ter acrescido aqui no nosso material. Aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Mas está lá no nosso PDF. Quem não viu, né? Então aqui nós temos o Domingos. Ficou até bacaninha com o fundo que eu estou colocando aqui, ficou parecendo tal. Mas o Domingos Jorge Velho, tá? Vamos lá. São essas bandeiras que a gente colocou aqui, que são bandeiras de prospecção, tá? Que vão encontrar o ouro, tá? Estão vendo aqui, ó, Borba Gato, Fernão Dias Paz, Bartolomeu da Silva, né? E Pascoal Moreira Cabral. Essas vermelhinhas aqui são as de descoberta, prospecção de ouro, tá? São expedições exploratórias para busca de ouro, né? Já essa aqui, as azuis aqui, quando aponta para o sul, essa região aqui com a divisa com a Argentina era para apresamento indígena, tá? As missões, gente, no Brasil, elas estavam localizadas na Bacia do Prata, ali na região do Rio Paraguai, do Rio Paraná, tá? E na região do Rio Amazonas, principalmente tendo como entrada aqui a cidade de Belém, tá? Que era, então, formou um tempo o Grão-Pará, Maranhão, né? Primeiro era São Luís, que era a capital, depois se tornou Belém, justamente por conta da entrada aqui pelo Amazonas. E a gente tinha uma região aqui no Rio Amazonas gigantesca, Rio Amazonas e Xingu, de missões jesuíticas, missões ou reduções. E aqui entre o Paraguai e o Paraná também. Então, por isso, Raposo Tavares aqui é o principal nome aqui das bandeiras de apresamento, tá? Vamos lá. Então, se descobre ouro nesses estados, né? Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, né?
E se cria, a partir dessa descoberta de ouro, a necessidade de se administrar a região do ouro. E aí um enlace interessante para a história do Espírito Santo, neste período, né, do século XVIII, foi proibido, inclusive, se construir estradas ou se desenvolver o Vale do Rio Doce no Espírito Santo. Porque se a gente pega a região noroeste, a região do Espírito Santo, a gente caminharia em direção à zona aurífera das minas, né? Então se cria o que convencionou chamar de cinturão verde. O Espírito Santo deveria ser uma bainha verde para proteger o ouro das minas e o ouro fosse escoado, né, pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, tá? Mas tinha-se o desejo, né? Então, a necessidade, desejo não, né? A necessidade de organizar a administração da região aurífera brasileira, tá? Por conta disso, se cria em 1702, nosso mesmo ano do Tratado de Mitten, não lembro se Mitten foi em 1702 ou 1703, mas vamos lá. Se cria a Intendência das Minas, que foi um órgão criado por Portugal para administrar essa região aurífera. Quem tomava conta da intendência era o quê? O intendente, aquele que entende, tá? Então, o intendente ou entendedor das minas, aquele que sabe o que está acontecendo ali, né? Ele vai administrar e organizar a vida das minas. Primeiro, dividindo as datas, tá? As datas eram os lotes de terra, porque senão, imagina, ia dar assassinato, né? Ia ter um problema danado com aquilo, né? Porque, tipo, onde eu posso explorar? Onde eu vou encontrar o ouro aqui? Então, se dividia em lotes, que eram chamadas de datas, e se cobrava aquele imposto que estava marcado desde 1534, quando da criação das capitanias hereditárias, né? Que é o imposto de 20%, quinto, sobre este ouro encontrado, tá? Né? Aqui na charge, aqui há uma brincadeira, né? Que coloca assim, quando os bandeirantes descobrem ouro, né? Porra, meu, índio que é bom, eu não encontro nenhum. Agora, esse maldito ouro eu vivo tropeçando, que é o quê? É uma maneira de dizer que o ouro ele foi encontrado quase de maneira assim ingênua ou sem querer mesmo. Não havia a ideia de que aquelas expedições, né, elas tinham um caráter de fato para a busca de ouro, né? E que, né, esses bandeirantes não estavam preparados para isso, né? Foi praticamente sem querer que se encontrou ouro no Brasil, né? E aí, então, a gente tem esse início, esses primeiros anos aqui, uma prospecção gigantesca de ouro no Brasil, só que as intendências de Minas não davam conta da quantidade de contrabando que existia neste momento. Tanto que, né, para não pagar o ouro, e para, obviamente, a gente se trabalhava com ouro pepitado, né, ouro em forma de pepitas, era muito difícil falar ali o quanto que era os 20%. Não pegava ali 5 pepitas, aí uma pepita é a de Portugal. Então isso era muito complicado, fazer a cobrança dos impostos, né? E aí tinha também toda a questão lá dos santos de pau oco. Essa expressão ficou conhecida no Brasil aurífero mineiro, porque se fabricava então um santo que era então cavado por dentro, né? E aí se colocava então ouro dentro desse santo para não pagar o quinto para Portugal, né? Enquanto as coisas iam muito bem, né? As primeiras décadas do ouro iam muito bem, beleza. Só que esse ouro vai se rareando, ele vai começar, né, na metade do século já a falhar, e aí então a gente tem um problema que é o aumento das pressões para o controle aurífero nas províncias, tá? Então, o que acontece? Portugal cria, além da intendência, em 1720, as casas de fundição. Qual que era o objetivo das casas de fundição?
o sujeito ali que ia fazer a extração do ouro, ele chegava então com o seu ouro, levava ele na casa de fundição, porque ficou proibido se comercializar ouro em formato de pepita a partir de 1720, que já se entendia que era um ouro contrabandeado, porque então tinha que passar pela casa de fundição, a casa de fundição fazia as barras de ouro e já tirava os 20% da coroa portuguesa. Tá? Então, ia ali, separava e já dava a barrinha de ouro com o brasão da colônia. Da colônia, não, da coroa portuguesa. Significava que aquele ouro era o ouro quintado. Ou seja, já era o ouro que poderia ser comercializado, porque era um ouro oficial que já se tinha tirado os 20%. A capitação, né, em 1735, foi um imposto criado sobre a quantidade de escravos, até porque, gente, a atividade do tráfico de escravos nesse momento aí se torna também essencial para a manutenção das minas, tá? O escravo que era colocado no trabalho das minas, ele morria muito rapidamente. O ciclo de vida da pessoa ali, convivendo com mercúrio, com aquela quantidade toda de veneno, as pessoas morriam envenenadas, né? Então, o que acontecia? Tinha essa questão ali de estar sempre colocando mais e mais e mais e mais escravos, né? A pessoa que ia enriquecendo, que encontrava ouro, queria mais, o mais e mais e mais, tinha uma febre, que é chamada de febre do ouro, né? E aí colocava, às vezes, contratava não, né? Porque era um processo de escravidão, né? Se colocava ali uma quantidade de escravos justamente para fazer mais prospecção ainda, tá? E, obviamente, então, Portugal, vendo essa necessidade, começou a taxar a quantidade de escravos, né? Então, dependendo da quantidade de escravos, se pagava, né, uma taxa para Portugal, até porque a data tinha que ser ampliada, né? A área de prospecção tinha que ser ampliada, tá? Para a utilização das datas, Portugal, aí, mais gananciosa, queria muito mais do que o quinto, começou a desconfiar das pessoas dos contrabandos e começou a taxar a necessidade de se pagar anualmente 100 arrobas anuais de ouro. Ou seja, cada prospector tinha que pagar 1.500 quilos de ouro por ano. Tinha que se chegar a esse valor, a esse peso. Porque Portugal não entendia que uma data achava, a outra não achava, se tinha que ter ali da região aurífera, não é de tá, gente? Da zona aurífera, essa prospecção desse valor aí de 100 arrobas anuais, ou seja, 1.500 quilos de ouro de imposto, né? E nem sempre conseguiu se chegar a esse valor. Quando não se chegava, então, a 100 arrobas anuais, Portugal declarava a derrama, que era a cobrança desses impostos aí atrasados para se chegar a 100 arrobas anuais. Enquanto tinha bastante ouro, né, estava até mais ou menos tranquilo. O problema é que esse ouro foi acabando e aí Portugal estava começando a, aspas, roubar o ouro de prospecção. Afinal de contas, não, tem que dar 1.500 quilos, né? A submissão de Portugal também nesse período, porque Portugal estava completamente endividada, né? Em 1703, Portugal assina um dos tratados mais vergonhosos para a história econômica portuguesa, que é o Tratado de Methuen, ou chamado também Acordo de Panos e Vinhos, em que Portugal se comprometia a vender o seu vinho para a Inglaterra. Tipo, então o mercado inglês compraria o vinho português. Olha como eles são generosos, né? Que bacana para a Inglaterra, né? Vamos comprar o vinho português, né? E Portugal se comprometia a comprar os panos, abrir o mercado para os panos, né, ingleses. Isso deixa a balança comercial portuguesa
completamente liquidada. E o ouro, então, brasileiro, começa a ser escoado rapidamente para a Inglaterra. O ouro brasileiro vai ser o responsável, chamado também acúmulo primitivo de capitais aqui, o acúmulo de capitais, que vai originar a Revolução Industrial, tá? Então, assim, Portugal caminha durante todo o século XVIII numa situação de extrema penúria, tá? A partir do descoberta de ouro brasileiro, várias mudanças vão ser colocadas dentro do território brasileiro, né? Primeiro, muita gente vai vir da Europa, muitos outros portugueses, em direção ao Brasil. Então, a gente tem um aumento populacional realmente grande. Eu coloco 2 mapas para comparar a população do século XVI, século XVII e do século XVIII, tá? A partir da sociedade açucareira para a sociedade mineradora. Então, é um aumento populacional muito grande. Vou te dar a palavra, Gabriel. Um aumento de mercado também interessante, porque lembra que a gente tem uma zona rural muito forte, né? A gente tinha uma sociedade ruralista no período açucareiro. Já no período aurífero, a gente tem, né, região de comércio, a gente tem uma vivência citadina, urbana maior. Então, aumenta o mercado interno, começa uma integração econômica maior entre a área agrária e os interesses econômicos das cidades que vão se ladear, né, a partir do descobrimento do ouro. Pode falar, Gabriel. Com quem que Portugal estava em dívida? Hã? Com quem que Portugal estava em dívida? Com a Inglaterra. Entendeu? Sim. O Tratado de Mitten é apenas um dos tratados portugueses, né? O que ocorre então, é que Portugal, durante o período ali da União Ibérica, e antes, inclusive, nunca se preocupou em criar uma relação mercantil. Por isso eu dei uma aula de mercantilismo de revisão antes, porque ele não se preocupou como o colbertismo francês e como o industrialismo inglês não se preocupou em investir na produção manufatureira. Então, se você tem um país agrário, o que vai estar acontecendo, então, é o quê? Que este país, então, vai se circunstanciar a partir da compra de manufaturas, tratados que vão ser, então, desvantajosos e vão colocar, então, o Brasil, não só o Brasil, mas Portugal, então, a coroa portuguesa, numa situação complicada diante, principalmente dos ingleses. Ok, Gabriel? Vamos lembrar que uma das primeiras atitudes que Dom João VI vai vir quando ele vem para o Brasil, ele vai fazer é a abertura dos portos. Porque nesse momento aqui, o Brasil era a vaca leiteira, 15 arrobas de ouro, derrama, pressões, vamos tirar vantagens para tentar, né, dar conta da sua vivência econômica complicada na Europa. Tá? Entendido? Sim, sim. Beleza? Vamos lá. Essa expansão, o ciclo do ouro também, gente, né? A gente está colocando aqui, né? Não só as bandeiras, mas o próprio ciclo aurífero, né? A gente está falando de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, né? Então, é uma produção, então, se produz, na verdade, nesse momento, uma expansão territorial, né? Não é só o ouro que está sendo tirado ali. A colônia está se transformando com um ciclo aurífero, né? Então, a gente tem uma integração do gado no sul do país, né? A gente tem a gente viu que o tipo de pecuária nordestina, né, não dá muito certo. Eles precisavam, então, de uma pecuária, né, mais forte para conseguir dar conta de alimentar a população com gado. Então, há uma integração para o lado sul com a pecuária, né, a gente está falando aqui da pecuária rio-grandense, né, a pecuária gaúcha,
né? Então, ligar, então, a região centro-nordeste aqui, digamos, que era onde estava o polo de desenvolvimento do Brasil, para o sul, um deslocamento do eixo econômico, obviamente, do Nordeste, aos poucos vai se deslocando para a região Sudeste, tá? Então, cada vez mais Salvador vai perdendo a sua importância, né? Os senhores de escravos, os senhores de engenho recifenses também vão perdendo a sua importância, né? Então, aos poucos se dá a decadência de Recife e de Salvador como capital política, administrativa e econômica do país. Afinal de contas, a proximidade com Vila Rica, com Mariana, com Sabará, com São João del Rei, se dá com o Rio de Janeiro. Tanto que o Rio de Janeiro, então, seria o ponto médio entre a região mineradora e São Paulo, né? Então, o que acontece? Essa passa a ser a região administrativa do Brasil. Tanto que em 1763, a capital do Brasil se torna, então, o Rio de Janeiro e vai se manter aí até a construção de Brasília, tá? Então, a gente vai ter aqui Rio de Janeiro como capital durante o século XVIII, o século XIX, né, até que meados do século XX, então, ela é transferida para o interior do Brasil, né? Tinha, então, um processo de interiorização bastante marcado, né? A ideia era unir, criar rotas, criar estradas, então, pelo interior do Brasil. Um processo de urbanização crescente, né? Vila Rica, Mariana, Samará, Diamantini, não apenas elas, as cidades mineiras, mas a gente tem, né, Cuiabá, Vila Boa, que é Goiás, né? Então, cidades importantes nascendo no interior do Brasil. Surgimento de uma classe média urbana, então, aquilo que de uma sociedade binária, agora passa a ser uma sociedade terciária, ou seja, tem mobilidade social, mesmo que muito relativa, mas é uma mobilidade social possível, né? Encontrar ouro, enriquecer, era diferente daquilo de ou é o senhor de engenho e sua família e toda a classe trabalhadora, geralmente a sua maioria escrava, né? Essa sociedade passa a ter uma classe média, que são funcionários públicos, né? O pessoal que trabalha na intendência, nas casas de fundição, se cria as escolas de ourivesaria no Brasil para aprender a trabalhar na casa de fundição, né? Então há uma valorização do trabalho dos artesãos nesse momento. Então ali dentro no meio, digamos, da pirâmide social entre os ricos e os escravos, vão estar toda uma classe média urbana ali interagindo, né? São profissionais liberais, né? Médicos, né? A gente tem um incremento na vida social da colônia, né? Porque vão ter outros profissionais agora, além daqueles que eram necessários no mundo rural do açúcar, né? A gente não está falando mais agora de uma sociedade... A gente está falando agora, na verdade, de uma sociedade que precisa de funcionários públicos, de uma burocracia estatal, que precisa de profissionais liberais, que precisa de artesão, então, inclusive, tem uma formação nesse sentido aí, né? Que são os prestadores de serviço. E óbvio que a área de Minas, então, aumenta o escravismo. Né? Para quem não foi ainda, eu recomendo fortemente a visita a Ouro Preto, Mariana, Sabará, né? Principalmente em algumas minas, né? Em Ouro Preto a gente tem a oportunidade de entrar nas minas antigas, né? de ouro de aluvião, né? E entrar nas minas do período colonial, essas construídas no século XVII, tá? XVII não, no século XVIII. Dá um medo danado, né? Elas são muito, muito pequenas, né? Você fica ali numa situação complicada, mas é muito bacana, tá? Se a gente tivesse aí no presencial aí, a gente dava um jeito de eu levar vocês. Quem sabe, se a gente não voltar logo, ainda assim eu não levo vocês. Vamos lá. Outra região, né, além do ouro, foi encontrada também diamantes, né, que foi chamado, então, de Distrito Diamantino.
tinha um controle ainda maior, né, por parte de Portugal, porque afinal de contas você não ia bater o diamante, dar uma marretada no diamante para tirar o quinto, né? Como é que cobra o quinto de diamante? Então tinha todo um problema, né, para se cobrar o quinto de diamante, mas até 1740 se cobrava esse bendito do quinto de diamantes, mas era aí um processo de pesagem, tirava então os diamantes maiores, menores, mas ainda assim muito complicado, tá? A partir de 1740, tinha-se um contratador, né, que concedia, então, um contrato para exploração de diamantes. Em 1771, definiu-se definitivamente o monopólio comercial sobre a exploração de pedras preciosas no Brasil por parte da coroa portuguesa. Gente, vocês percebem que tanto a questão da derrama quanto o monopólio de diamantes no distrito diamantino são arbitrariedades da coroa portuguesa e que coloca em desfavor os próprios brasileiros. Mas como assim? Eles começam a pensar, nós estamos no Brasil, as riquezas são brasileiras. Muitos das pessoas que já moravam no Brasil já tinham passado o quê? Gerações de descendência de Portugal e não se entendiam mais como portugueses, se entendiam como brasileiros. Então, Portugal passa de ser aquela metrópole que tinha por direito, né, o controle da colônia, né, passa a ser entendida como a metrópole que vem expoliar, vem roubar as riquezas brasileiras. Porque não se trata mais do português que chegou no Brasil, se trata do brasileiro, que foi filho, descendente, ou de judeu, cristão novo, no caso, ou de outros povos que vieram nas invasões, outras miscigenações, outras misturas, e que vai fazer com que se tenha um sentimento nacional contrário, né, contrário à coroa portuguesa, tá? Nessa região aqui das Minas, elas vão se dar de forma de duas grandes revoltas, esse descontentamento, né, com a coroa portuguesa. Uma revolta chamada Revolta de Filipe dos Santos, que é destinada exclusivamente às casas de fundição, e uma maior que tinha o caráter de emancipação, ou seja, se tornar independente de Portugal, que é a Inconfidência Mineira. A arte na época, né, era o barroco, né, tinha um caráter extremamente religioso, e são obras, né, do grande, na sua maioria, né, Aleijadinho não foi o único artista barroco do Brasil aurífero, né, mas principalmente o grande nome aí, o grande expoente foi o Aleijadinho, né, Antônio Francisco Lisboa, né, principalmente com a obra sobre pedra sabão. Até hoje, você indo em Ouro Preto, você consegue comprar algumas obras feitas ou de pó de pedra sabão, né, misturado com gesso, e aquilo é informado, né, principalmente ali formas dos profetas, ou pequenas formas ali, réplicas, né, da arte barroca antiga, né, e muitas obras, né, do Aleijadinho também feitas em madeira, tá bom? Mas geralmente era pedra. Os principais aí de pedra, né, que a gente lembra da obra do Aleijadinho aí, são os profetas da igreja de Congonhas, né, que é uma obra espetacular, e obviamente aí, né, também ali em Congonhas também a gente consegue ver a Via Sacra, né, em madeira. A gente, né, tem alguma coisa ali, né, mas são obras fantásticas, né? E o interior, muitos interiores também das igrejas de Ouro Preto, né, com esculturas, né, do Antônio Francisco Lisboa. Tá? Deixa eu colocar aqui, pegar na internet, né? Eu só coloquei ali uma obra, né? Vamos pegar aqui os profetas, para quem não viu, né? Do Aleijadinho. A gente tem um medo danado de chuva ácida, porque as obras estão em exposição, né? Elas estão na frente da igreja, né? E aí o tempo vai comendo, né? Infelizmente. Só um momentinho. Dei uma googleada mesmo, tá, gente? Uma googleada aqui.
Vim pro lado errado aqui, vou entrar no... Mas aqui estão aqui as obras do Aleijadinho, né? É fantástico, né? É uma das coisas mais bonitas que a gente pode ver ali em Congonhas, tá? Essa foto, então, aqui é fantástica. Uma visão noturna de Congonhas, né? E aqui os profetas dispostos na frente da igreja. Isso aqui é uma grande ladeira, tá? E aqui para baixo ainda tem a Via Sacra do Aleijadinho. Tá bom? Tive a oportunidade aí, quando eu era seminarista, de pregar a missão em Congonhas. Fantástico. Uma experiência que me marcou profundamente a minha vida. Vamos lá. Na época de seminário, rapaz. Beleza? Aqui, gente, a gente vai conseguir ver uma diferenciação entre a população brasileira no século XVII e no século XVIII. No século XVII, gente, a gente tem uma população, né, marcada pela sociedade açucareira, né? Então, a gente tem, obviamente, a área de influência das cidades e das vilas, né, com maior população. Então, Belém, São Luís, no Grão-Pará, Maranhão, né, Fortaleza, né, Natal, Paraíba, Olinda, né, aqui no caso, então, Recife, né, e a gente tem a descida aqui pela Bahia, né, que eram, então, os grandes senhores de engenho do Nordeste, e aí um desenvolvimento um pouco mais modesto aqui no Sudeste, né, Vitória, Cabo Frio, né, São Sebastião do Rio de Janeiro, Santos, São Vicente, Canané, São Paulo, né, mas então aqui de Vitória para baixo, até a gente chegar aqui em São Paulo, era o desenvolvimento do Sudeste. Isso aqui, então, tinha gente, obviamente, cana-de-açúcar aqui na nossa região também, né? Tanto no Espírito Santo, quanto no Rio, quanto em São Paulo, a gente viu isso, mas em menor número, em menor produção do que a produção do açúcar baiano e do açúcar pernambucano, tá? Quando a gente sai do século XVII para o século XVIII, a gente tem isso aqui, tá? Lembrando que aqui, quando a gente está falando de sul, a gente está falando necessariamente de sul, a gente está falando de gado ainda, né? Aqui, pelo agreste nordestino, gado também, tá? Um pouquinho aqui para a região do sudeste, para a região de Goiás, com bandeiras, e aqui no Vale do Rio Amazonas, com reduções ou missões jesuíticas, tá? E aí a gente tem, com o ouro, a gente tem essa mudança aqui do quadro social brasileiro, né? A gente tem uma interiorização maior, a gente tem a quebra total do que era o Tratado de Tordesilhas, né? É óbvio, gente, que a gente está usando aqui o mapa do Brasil com a sua forma federativa atual, né? Não tem aqui, por exemplo, isso aqui está um erro gigantesco, que não tem nada de Acre aqui, né? Não tem Acre, não tem essas delimitações aqui, essas fronteiras tão demarcadas assim, tá? Mas a gente vê o quê? Um aumento significativo da vida no interior do Brasil. Vocês vão conseguir ver aqui, o cinturão verde fica muito claro aqui no Vale do Rio Doce, tá bom? Vem aqui acima de Vitória, você vai ver um riozinho, é um Rio Doce, tá? Em amarelo. Entre Porto Seguro e Vitória, a região amarela aqui é Aracruz, Linhares, né? Colatina, tá? Até chegar em São Mateus. Essa região aqui continua pouco povoada, ou quase não povoada. Tá vendo? Se a gente seguir reto aqui, a gente vai chegar aonde? Em Diamantina, tá? Então, a ideia era proteger a região do ouro e do diamante, tá? E não desenvolver essa região aqui do Espírito Santo.
A partir de 1750, né, um dos grandes, quando a gente estuda ilustração, né, na história geral, vocês vão estudar a crise do sistema do antigo regime, né, e o iluminismo é uma das formas, né, de manifestação da crise do século XVIII, né, das grandes crises do século XVIII com relação ao antigo regime. Tá? Marquês de Pombal vai ser o primeiro ministro da coroa portuguesa, tá? Considerado um dos déspotas esclarecidos, tá? Ele foi o verdadeiro administrador de Portugal durante o governo ali de Maria I, tá? Que é a segunda metade do século XVIII. Marquês de Pombal tinha ideias ilustradas, vai construir escolas, mas ele tinha uma perspectiva avessa com relação ao Brasil, de que o Brasil ainda precisava ser ainda mais explorado e que tinha alguns problemas que eles precisavam, então, acabar com o Brasil. Dentre eles, a relação forte com a Igreja Católica, né? E vai expulsar, então, os jesuítas que questionavam a autoridade portuguesa no território brasileiro. Então, o Marquês de Pombal convence Portugal a fazer esse empreendimento de expulsão dos jesuítas. E sobre a região das Minas, a derrama, por exemplo, era algo que fora declarado ou criado pelo próprio Pombal, tá? Então, Pombal é um déspota esclarecido, ou seja, é um governante do período da Ilustração, questiona o antigo regime, né? Ou alguns países vão ter grandes crises que vão provocar essa ruptura. Só um momentinho, pessoal.
pessoal. Vamos lá voltar, então. Então, o Marquês de Pombal é compreendido, entendido como um dos representantes deste movimento europeu, que são os déspotas esclarecidos, tá? A gente teve outras manifestações, né, outras presenças ilustres de déspotas, né? Rei José, né? A Rainha Catarina, então, assim, Rússia, o Império Austro-Húngaro, Portugal, não fazem grandes movimentos reformistas pelo fim do absolutismo monárquico, né? Esses líderes nacionais, os administradores nacionais, que pegam as ideias da Ilustração para conseguir sobreviver, né, dentro do movimento iluminista, tá? Alguns outros países foi necessário tirar o rei absolutista, né? Às vezes guilhotinar os reis absolutistas. Tá lembrando da data? Esse período aqui do Marquês de Pombal é muito importante. A gente está falando, se a gente comparar, em 1776 com a independência dos Estados Unidos, em 1789 com a Revolução Francesa. Então, na Europa, o mundo estava pegando fogo ainda com isso, né? Os ingleses tentando manter a sua colônia na América, a sua grande colônia americana, né? Os franceses acabando de vez com o absolutismo monárquico, né? E aí, obviamente, né, o processo da Revolução Francesa, né? E no Brasil, né, o governo de Marquês de Pombal aumentando as pressões sobre a colônia, tá? Então, o Marquês de Pombal foi o primeiro-ministro português, déspota esclarecido. A gente lembra que é primeiro-ministro, tá? Porque, de fato, ainda nós estamos falando da dinastia dos Bragança. Tentativa de modernizar Portugal e diminuir a influência inglesa no país. Isso era algo bom, né? Afinal de contas, foi um meio século marcado por decisões muito ruins do ponto de vista econômico, aliado com o governo inglês. A estratégia era aumentar a exploração sobre o Brasil. Então, Pombal foi muito bom para portugueses, porque para brasileiros ele foi péssimo. Aumento do controle administrativo, criação de companhias de comércio, reforço do monopólio. Você lembra lá que a gente está falando lá que o Distrito Diamantino se tornou um monopólio comercial, né? E aí, obviamente, a criação da derrama e a instituição efetiva das derramas, né? E a expulsão dos jesuítas de Portugal com a destruição das missões no Rio Grande do Sul, tá? Até para estabelecer, de fato, o território rio-sul-grandense, porque aquela região ali é uma região de muita contestação, né? A definição das fronteiras entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai vão ser definidas somente a partir da Guerra Cisplatina. Então, a gente está falando já de século XIX, tá? Então, expansão territorial, a gente já está vendo como ela está ocorrendo, né? O século XVII e XVIII, o ciclo aurífero beneficiou essa expansão territorial, apesar de ter se iniciado, né, com a União Ibérica, a anulação prática do Tratado de Tordesilhas. Não teve, na verdade, um momento assim, a partir de hoje não existe mais Tratado de Tordesilhas, né? Não teve. A União Ibérica, ninguém mais falava de Tratado de Tordesilhas, porque era tudo a mesma coisa, né? Século XVI, século XVIII. Né, século XVI, século XVII. Movimento bandeirante, né, o alargamento informal das fronteiras, a ida para o interior, né? A gente já viu isso aqui também. O desinteresse espanhol na região central do Brasil. Tinha muitas áreas ainda para se preocupar, né? Até porque o século XVIII é marcado inteiro pelos processos de independência latino-americanos, né? Os Estados Unidos foram o primeiro, mas logo vão chegar e vão pipocar, né? Diversos movimentos separatistas na América Latina. Então, mais do que se preocupar com o interior do Brasil, né, a Espanha tinha que se preocupar com um cara chamado Simão Bolívar, né? Tinha que se preocupar com essa expressão política na América Espanhola, tá? Ocupação da região Nordeste, defesa da costa litoral, caça e massacre de indígenas, litoral interior, criação de gado, ocupação do interior. Né? Isso aqui, o Nordeste. Né? A gente já viu isso aqui e foi do século XVI ao século XVIII. Defesa da costa,
litoral. Caça dos indígenas, litoral e interior. Criação de gado interior. Essa é a ocupação no Nordeste. Ocupação do Norte, busca de drogas do sertão, instalação de reduções jesuíticas no Vale do Rio Amazonas, né? Ambos feitos a partir da bacia do Rio Amazonas. A gente viu ali a partir de Belém, né? Ocupação da região sul, interesse português no comércio da bacia do Prata, né? Criação do gado secundário, mas ali então os gaúchos, fundação de cidades costeiras para garantir o comércio português no Prata, né? Desterro, que é a atual Florianópolis, né, que foi fundada em 1658, a Colônia del Sacramento, né, 1678, que é o atual Uruguai, e vai ser uma região contestada pelo Brasil, né, o Rio Grande, 1737, né, e Porto Alegre, 1742. Então, a gente tem uma descida, né, no século XVII e uma consolidação no século XVIII. Né? Então, aqui a gente consegue ver as reduções, né? As cruzinhas aqui são reduções ou missões portuguesas. Vocês começam a perceber aqui, ó, e as missões espanholas aqui em vermelhinho, tá? Então, olha para onde que estão as missões espanholas aqui, ó. Estão vendo por que, então, né, se queria tanto expulsar os jesuítas do Brasil, né? Porque aqui tinha expansão do território português e aqui tinha uma pressão, uma expansão a sul, uma expansão do território espanhol, né? Essa região de sete pueblos de las Misiones, né? E, obviamente, aqui a colônia de Cisplatina, que é hoje o Uruguai, aqui a gente vê o final aqui da foz da Bacia do Prata, né? A gente vê uma região forte de contestação. Tá? Essas estrelinhas aqui, é importante colocar as estrelinhas aqui também, são regiões de quilombos, tá? Aqui o mais famoso de todos, você sobe ali para Pernambuco, ó, é o quilombo de Palmares, tá bom? Ocupação espanhola na região sul deu-se a partir da instalação das reduções nos atuais territórios do Rio Grande do Sul, no oeste, Argentina e Paraguai. E foi um palco durante todo o século XVIII de grandes atritos, né, entre portugueses e espanhóis. Afinal de contas, essa região ali da Bacia do Prata era uma região portuguesa ou espanhola? Na verdade, para nossa defesa, era uma região brasileira, né? Para resolver os atritos entre os portugueses e espanhóis, foram feitas uma série de tratados territoriais, tá? Visando delimitar o território de ambos. Os principais pontos de discórdia devem-se à região sul e o cobiçado comércio da Bacia do Prata, tá? Foi feito o Tratado de Lisboa, Tratado de Utrecht, mas o importante para nós é o Tratado de Madrid. Tratado de 1750, tá? Né? Que dá o contorno que a gente tem do Brasil na região sul hoje, tá? Praticamente o território que a gente tem hoje, com exceção, obviamente, gente, do Acre, tá? Mas essa região costeira entre o Brasil e a América Espanhola foi dado no Tratado de Madrid, tá? Princípio do uti possedis, que usou, ocupou, é dele, né? Que é posse por ocupação, tá? Se ali tá se falando em português naquela região ali, é de Portugal. Se estava falando em espanhol, era de Espanha. E por isso, obviamente, a expulsão dos jesuítas facilitaria essa ocupação ali da região sul, principalmente as fronteiras ali da Bacia do Prata, né? 7 povos das missões ficou sendo de Portugal e colônia de Sacramento, que é o Uruguai, ficou sendo da Espanha, tá? A questão toda aí vai se dar aí para nós na história do Brasil aí, é que Dona Maria... Gente do céu. Esqueci completamente o nome. A dona Carlota Joaquina, pronto, era espanhola, tá?
Não, a louca não. A louca é Dona Maria I. A Carlota Joaquina, né, esposa de Dom João VI, era espanhola, né? O que vai colocar aí, então, a necessidade ali, o Dom João VI vai entender que a colônia de Sacramento poderia ser contestada para o Brasil, tá? Mas a gente vai chegar nisso ainda, né? Mas essa colônia de o Brasil não entendeu bem ainda perder a colônia de Sacramento no Tratado de Madrid, né? E esse problema aqui entre colônia de Sacramento e Sete Povos de las Misiones ainda vai gerar, né, a guerra de Sacramento, né? Depois surge o Tratado de El Prado, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz, que vai confirmar o Tratado de Madrid, mas sempre isso, um questionando. Perdão, gente. Se questionando, afinal de contas, o território, o contorno do território brasileiro e o contorno, obviamente, do vice-reinado da Bacia do Prata, que vai dar origem, né, ao Paraguai, à Argentina, né? Até que no Tratado de Badajoz a gente confirma o território brasileiro, né, com o atual contorno, tá? Estamos aqui os principais tratados territoriais, né? O Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Madrid e o de Santo Ildefonso, tá? Tratado de Tordesilhas, a gente lembra, né? A primeira colônia brasileira, século XVI, primeiro formato do território brasileiro. O verde mais militar aí é o Tratado de Madrid, 1750. Percebam que não temos ainda o estado do Acre aqui. Os contornos nortistas ali, ó, temos a ponta de Roraima. Vamos perder um pedaço ali do território ali, a ponta do Amapá, mas o mais importante aqui é a gente ver o desenho aqui do Pantanal do Centro-Oeste, que praticamente se mantém o mesmo ali. E só temos um acréscimo de uma regiãozinha ali, que é o Tratado de Santo Ildefonso, 1777, que é essa ponta aqui que vai dar origem, né, aqui a região da Foz aqui, né, a parte mais sul do Rio Grande do Sul, tá? Perfeito, queridos? Gente, eu acho que as revoltas nativistas a gente pode ver no nosso... Só está faltando isso, no nosso momento assíncrono, tá? A gente vai falar sobre as revoltas nativistas, né? As revoltas coloniais. Só está faltando isso. A crise do sistema colonial e a vinda da família real para o Brasil, e a gente termina a colônia, tá? A gente vai ter tempo para isso. Eu acho que já deu muita contação de história aqui. Queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida por hora. Não, senhor.